Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre os erros que eu cometi com meu primeiro filho para que você não cometa também esses erros. Então vamos lá. Eu coloquei aqui no meu celular para eu não me esquecer, então se vocês me verem olhando para baixo é porque eu estou vendo no meu celular. Vamos lá. O primeiro foi ter uma rotina inflexível e ficar muito nervosa ao sair dela. Gente, eu era muito bitolada com esse negócio de rotina com o meu primeiro filho. Eu achava que se ele milimetricamente saísse da rotina ali, sei lá, por um segundo que eu colocasse a mais ali, pronto, ia desandar tudo, ele ia acordar de noite, minha vida ia ser só desespero, caos e loucura. E não é assim, né? É claro que minha experiência, os meus filhos têm rotina muito certinha. E de fato, quando eles saem da rotina, quando eles não fazem soneca, quando eles vão dormir mais tarde, desanda mesmo. Eles acordam de noite, muitas vezes, tem pesadelo, sei lá, dá uma desandada. Só que, o que acontece? O sono, hoje em dia, não é a única necessidade que o meu filho tem. E eu entendi isso, né? Hoje em dia eu entendi isso. Que não é a única necessidade que ele tem, que ele também tem necessidade de afeto, de brincar, de estar com as pessoas. E mais do que isso, a gente tem rotina, e é muito importante ter rotina, para os dias comuns, os dias que a gente tá aqui em casa, para a coisa fluir. Só que quando a gente sai, a coisa vai ser diferente. A gente às vezes vai na casa da avó, é tudo diferente, é pessoas diferentes, ele vai viver coisas diferentes, tudo meio fora de horário mesmo. E tá tudo bem, entendeu? Faz parte da infância criar essas memórias e isso é muito importante. E eu era tão apegada em rotina que eu não me importava com isso. Eu achava que o sono era mais importante que qualquer coisa, até mesmo que essas memórias. E hoje, graças a Deus, eu consegui mudar isso e não tô mais cometendo esse erro, tá? O segundo erro é que eu exigia muito dele por achar que ele não estava se comportando conforme eu achava que ele teria que se comportar. Nossa, ficou muito longo, né? Mas é isso mesmo. Eu exigia muito do meu filho, assim como se ele tivesse que ser uma criança perfeita, que nunca faz birra, que nunca chora, que nunca, sei lá, bate o pé, nunca se esperneia, nunca faz nada disso, porque eu achava que isso era o certo, entendeu? Que se ele fizesse essas coisas, eu ia estar errada, eu ia estar sendo uma mãe ruim, eu não ia estar sabendo o que eu tô fazendo com meu filho, ele era tipo uma criança diferente por não fazer isso. E a verdade é que não, toda criança faz isso é normal, são comportamentos normais da infância, afinal de contas, o cérebro dele tá em desenvolvimento. Então é necessário sim que a gente intervenha, que a gente eduque, claro que a gente vai conversando com a criança, vai explicando, mas eu achava na minha cabeça que esses comportamentos eram tipo, meu Deus, se ele tá fazendo isso é porque eu tô fazendo uma coisa muito errada, que eu não tô conseguindo educar, que eu não tô conseguindo isso. E não, né? Hoje em dia, estudando, correndo atrás de ver outras crianças também, convivendo com outras crianças, a gente vê que essas coisas são normais da infância mesmo e que tá tudo bem. Toda criança é assim, pode parecer a criança mais, assim, educada e perfeita do mundo, ela vai ter seus momentos de loucura. E é isso, sabe? A gente vai ter que lidar com isso, enquanto pais e mães, né? O terceiro ponto é a autonomia do sono demais. Gente, eu ensinei a autonomia do sono pro meu filho, sou super a favor e tudo mais. Meus filhos, eu educo o sono deles aí na medida do possível, conforme a circunstância, etc. Só que no meu primeiro filho, né, eu eduquei tão bem ele pra dormir sozinho que ele só dorme sozinho. Então, quando a gente vai na casa da avó, quando a gente precisa sair na casa de alguém ou algum passeio, se ele não dorme no carro, ele não dorme. E isso é muito ruim, porque daí chega de noite, ele acorda de madrugada, enfim, porque daí não descansou tudo que tinha que descansar, fica mais estressado e tal. É normal, né? Coisa de criança. Só que o que acontece? No meu segundo filho, eu já não fiz isso. Eu eduquei ele sim pra dormir sozinho aqui no nosso dia a dia. Mas, quando a gente sai, eu eduquei ele como? Dormindo, balançando, dormindo no peito, dormindo de outras formas. Então, quando a gente sai, ele é muito mais tranquilo. Ele faz a soneca dele, entende? Mesmo sem estar dormindo sozinho, ele faz. Porque eu acho que ele entende que, tipo, ah, não, tô num ambiente diferente. Aqui, nesse ambiente, a minha soneca vai ser, sei lá, no colo da minha mãe, no colo do meu pai, no colo da minha avó, no colo de alguém. E ele dorme. E isso é muito bom, porque ele fica mais calminho durante o dia, consegue aproveitar melhor, não fica tão cansado, tão com sono. Meu primeiro filho, coitado, ele não teve isso, ele não consegue dormir se não for sozinho. Então, a gente pode dar mamar, pode fazer o que for, ele não vai dormir, entendeu? Então, esse é um erro que eu cometi. E assim, se você for educar o seu filho na rotina de sono, eu posso até falar sobre isso em algum vídeo, se vocês quiserem. Tenta educar ele para que quando você sair da sua rotina ali de casa, que ele durma mesmo balançando ou no colo ou mamando, para que justamente nesses momentos, conforme ele for maiorzinho, ele tenha ali uma associação, digamos, de sair de casa. Tá? Sair de casa já sei que eu vou dormir dessa forma. E aí você vai conseguir garantir uma sonequinha e o dia vai ficar mais tranquilo para ele, tá? O meu quarto erro foi não amamentar o meu primeiro filho em livre demanda. Gente, teve tantas situações assim
de erros, até de condutas médicas em relação a ele, mas eu via muitas pessoas falando que não podiam amamentar em livre demanda porque senão você não vai conseguir educar o sono e tudo mais. E eu ficava muito preocupada com isso, como eu falei, meu primeiro filho, minha maior preocupação era sono, né? E eu não amamentei ele em livre demanda. E isso é uma coisa que me pega muito, sabe? Eu tinha horário pra dar mamar pra ele e tal, desde bebezinho, assim. E isso não foi legal. Hoje, no meu segundo filho, não, ele mama em livre demanda. E por mais que seja muito cansativo, eu vejo quanto que isso fez diferença nele, sabe? Quanto que ele é uma criança, assim, dorme, assim, na soneca. Como eu falei, ele dorme mais tranquilo. Quando a gente sai, ele dorme mais fácil. O quanto que ele tem uma saúde e uma imunidade muito boa, sabe? Então, o que me pegou muito foi não ter amamentado em livre demanda nesse início, assim, ali da vida do neném. Eu me arrependo muito disso, sabe? Então, pelo menos, conforme os meus próximos filhos, pelo menos no primeiro ano de vida eu vou tentar sempre amamentar em livre demanda. Depois eu vou delimitando, né? Mas no momento, assim, no início, eu acho que vale super a pena, sim, amamentar em livre demanda. Isso não atrapalha a educação do sono, eu falo por experiência própria com meu segundo filho. O quinto erro foi querer ouvir mais outras mães do que a mim mesma. Gente, eu não seguia a minha intuição muito com meu primeiro filho, sabe? Eu queria tanto fazer tudo certo, eu queria tanto, sabe, seguir igual eu vi as mulheres falando no Instagram que falam sobre maternidade, sobre educação de sono e tal. Eu queria tanto, tava tão fissurada naquilo que eu muitas vezes perdi a oportunidade de dar mamar pro meu filho pra acalentar, pra acalmar. Eu sempre, não, só vou acalmar balançando, só vou acalmar fazendo isso. Às vezes eu queria só acalmar dando mamar, mas eu não fazia porque eu pensava, não, se eu fizer isso vai dar errado e tal. E hoje em dia, olhando pra trás, é uma coisa que eu me arrependo muito. Em muitos momentos eu devia ter ouvido minha intuição e seguido minha intuição, e minha maternidade teria sido muito mais leve, muito mais equilibrada, sabe? Eu teria construído ali naquele período que eu tava me conhecendo ainda como mãe, teria sido muito mais tranquilo se eu tivesse ouvido minha intuição, feito o que eu achava certo, e depois, se eu tivesse errado, eu ia corrigindo. Mas não ouvir a sua intuição, mãe, é uma coisa muito ruim, porque os nossos filhos são nossos, a gente sabe o que é melhor pra eles. Mesmo que você seja mãe de primeira viagem, confie na sua intuição, sabe? Claro, não tô dizendo que você não deve procurar o que faz bem pra uma criança, o que não faz, o que deixa de fazer. Claro, existem coisas que fazem bem e a gente precisa aplicar, se esforçar para aplicar na educação dos nossos filhos desde bebezinho ali, né? Para que eles tenham o melhor desenvolvimento possível. Mas você também precisa seguir sua intuição enquanto mãe. A nossa intuição de mãe é muito forte, a gente sabe, a gente conhece, mesmo que seja de primeira viagem, a gente conhece. Então é importante você seguir a sua intuição, sim, sabe? Esse acho que foi o maior erro e é o erro que eu mais me arrependo, não ter ouvido tanto a minha intuição, não ter seguido meu coração em muitos momentos com o meu filho, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou com o meu conteúdo, se inscreve no canal. Vamos caminhar juntas aí nessa aventura da maternidade. Deixa seu comentário, curta, comenta e compartilha com as amigas. E até o próximo vídeo. Tchau!